Bom, nós estamos aqui para a reunião da disciplina, da primeira atividade da semana 1 e 2 da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. No grupo temos o professor João, o professor Geisa, o professor Marcelo e o professor Tiago. Vamos discutir 3 artigos relacionados com o nosso contexto, né, com a nossa prática educativa. E o primeiro artigo vai falar sobre a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física. É um artigo de revisão sistemática, né? Contextualizando com o artigo, com a minha vivência prática, inclusive com observações de outros colegas de profissão, eu entendo que a pesquisa sociocrítica e a pedagogia crítica tem uma implementação muito difícil no contexto escolar, ainda tem uma implementação ainda muito complicada. E assim como a implementação, o impacto que ela entrega com relação à transformação, à emancipação dos estudantes ainda é reduzido. O artigo é um artigo que faz uma revisão sistemática de várias outras produções de diversos países, e ela conclui que, ao se deparar com uma turma heterogênea da turma, o professor tem uma dificuldade de estabelecer uma relação dialógica e reflexiva entre o conteúdo que está aplicando e a individualidade, a bagagem, a experiência que os alunos têm, entendeu? O que é fundamental para a aplicabilidade da pedagogia crítica, né? Sendo assim, parte da mudança tem que partir não apenas do contexto da formação docente, mas também por mais pesquisas, por mais desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento didático sobre a pedagogia crítica, entendeu? Você dá soluções didáticas para a implementação de pedagogias críticas e sociocríticas dentro do contexto da educação física. Caríssimas, é uma alegria estar aqui para dialogarmos sobre temáticas tão importantes, assim, tão relevantes. Penso que o Tiago tocou em pontos assim que, no meu ponto de vista, são essenciais. Primeiro, não adianta nada a gente falar de uma educação que é crítica e a crítica somente no nome. Essa educação crítica ela tem que ser uma pedagogia sociocrítica, mas voltada, sim, para a emancipação do estudante. Eu estava fazendo uma análise aqui, mais um contexto histórico desse artigo, sem focar somente neste artigo, e estava vendo assim, que no Brasil nós já passamos assim, por avanços e retrocessos no campo educacional. E a gente pega assim, o método de Paulo Freire, que foi adotado durante um período bem pequeno aqui, de 61, após a primeira LDB brasileira, até o golpe militar de 64, a gente já teve a implementação dessa pedagogia histórico sociocrítica aqui no Brasil, e com resultados muito positivos, principalmente na formação e na educação de jovens e adultos trabalhadores. Foi abandonado, e a gente passou assim por um longo período de ditadura militar, e somente há um pouco tempo que nós passamos por esse processo de redemocratização. E quando veio esse processo de redemocratização do Brasil pós-88, a gente veio com essa discussão mais crítica sobre a formação de professores e, obviamente, sobre a pedagogia. Eu penso que essa pedagogia crítica, sociocrítica, ela nos leva a repensar sobre a nossa própria abordagem, fazendo reflexões sobre a nossa prática docente, o quanto nós somos contaminados, como diria, salvo engano, a Darido, naquela disciplina problemática, pela nossa formação inicial, enquanto o aluno não fala dos bancos escolares, pelo aquilo que o professor, lá pelo menos da minha realidade, dos bancos escolares da década de 80 e 90, como a gente é influenciado por aquele modelo, a gente acaba por trazer esse modelo também para a nossa prática pedagógica. E naquele momento, a gente não discutia essa formação crítica nas aulas. Na realidade, o modelo que se tinha era o modelo técnico. E a gente voltava para esse modelo técnico, e a gente, quando chega na escola, a gente tende a replicar, mesmo reconhecendo a importância desse rompimento com essa formação mais técnica, a gente tende a replicar esse modelo técnico. A gente muito pouco trabalha a crítica, e talvez esses estudos eles vão nos levar ao quê? Justamente a repensar a nossa prática pedagógica.
incorporar mais essa questão de ouvir o aluno, de dar o protagonismo para o estudante, de levar questões socioculturais para dentro da sala de aula, porque a sala de aula não é um ambiente isolado, não é uma ilha, muito pelo contrário, é um espelho reflexo da sociedade, e a sociedade ela tem suas mazelas, essas mazelas repercutem na escola, e o professor tem que estar preparado, não somente na formação inicial, mas na formação continuada, para lidar com essas realidades. Eu me chamo João e eu vou falar aqui um pouco sobre o texto 2, que tem o título Formação de Professores e Didática para Desenvolvimento Humano, do José Carlos Libânio. Esse texto aqui, ele fala sobre a diferença entre a parte da disciplina, a parte disciplinar e a parte da metodologia, né? Tem um trecho aqui que eu até escrevi que diz assim, que na licenciatura é focado muito nessa parte metodológica do ensino, a metodologia, como você vai ensinar. Aí, quando você vai para as disciplinas específicas, aí foca muito no conteúdo, mas não tem a mesma importância essa parte da didática, de como você vai ensinar aquilo. Então, tem essa disparidade, né? Na pedagogia, se ensina muito mais essa parte do aspecto do metodológico, e na licenciatura, mais o conteúdo, não tem essa união entre os dois. Tanto que aqui, mais no final, diz assim: a função principal da escola é garantir que os alunos se apropriem dos conhecimentos para formar um método teórico-conceitual de pensar e atuar. Não simplesmente ficar muito nessa parte do conteúdo. Às vezes o professor ele sabe muito, mas não tem a metodologia para ensinar, enquanto na parte para quem tem a licenciatura, pedagogia, tem essa metodologia. Então, não é porque todo professor tem que fazer a pedagogia por fora, mas seria interessante já no currículo dele específico, na formação de professores, também ter essa importância da parte da metodologia para ensinar as outras disciplinas, que no nosso caso é a educação física. Um ponto interessante, né? Eu estava vendo aqui o texto do Libânio, e ele fala para a gente, ele traz para a gente, é lógico que ele vem contextualizando ali, falando de diversos autores, Tardif, Pimenta, mas ele chega no Davidov, que talvez seja, não sei se a pronúncia está correta também, né? Talvez seja o que motivou ele a escrever esse artigo. Ele vem falar para a gente da teoria do ensino para o desenvolvimento. E é interessante que nessa teoria do ensino para o desenvolvimento, ele fala que a função da escola é justamente o quê? Garantir, assegurar para os alunos meio para que eles se apropriem dos conhecimentos e formem um método técnico conceitual de pensar e atuar. Então, cabe ao professor não somente passar o conteúdo. O que o professor deve fazer? Ele deve repassar esse conteúdo, mas para que esse conteúdo ele se torne efetivamente significativo para o aluno. O aluno, a partir daquela visão que ele tem, daquele conteúdo que foi repassado pelo professor, ele possa analisá-lo e, a partir da reflexão que ele tem desse conteúdo, ele partir para a ação. E é interessante que, para isso, o Libânio ele vem falando para a gente que há necessidade de a teoria, o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, eles têm que estar alinhados. Não basta eu somente saber os métodos. Eu tenho que, sim, saber os métodos, mas eu também tenho que saber o conteúdo específico da minha área de formação. E é interessante que ele fala, em um dado momento do texto, eu achei isso bem significativo, que muitas vezes o professor, que é o professor lá das séries finais do ensino fundamental, ou então o professor do ensino médio, ele tenta afastar da figura do professor. Ele não é mais professor de história, ele é historiador. Ele não é mais professor de geografia, ele é geógrafo. Ele não é mais professor de biologia, ele é biólogo, né? Então, assim, a gente vai lembrando que a gente tenta fazer essa função de professor, por quê? Porque esse método, essa característica de ser professor, parece que ela não tem tanto valor social numa análise que eu fiz desse texto. E é interessante que esse modelo também de separação, no texto ele vem falar para a gente que é um modelo que não é um modelo recente, é um modelo que surgiu lá na década de 1930, e olha para você ver, de 1930, segundo Dames, 2002, que foi que houve essa distinção entre conhecimento pedagógico e conhecimento disciplinar, e o que nós fazemos? Quase um século depois, nós replicamos esse mesmo modelo, sem fazer a necessária discussão sobre aquilo que estamos fazendo. Eu sou o Jason, né? Vou falar um pouquinho sobre o terceiro artigo, que é as finalidades educativas da Escola Socialmente Justa de Libânio. Esse artigo vem questionar a noção de justiça educacional, né? Essa justiça educacional para que a escola
possa ser uma escola justa. É necessário considerar a diversidade sociocultural, mas é evidente na escola pública. Contudo, ao discutirmos a melhoria da escola pública, esbarramos novamente no problema de que as teorias educacionais tendem a permanecer restritas ao campo acadêmico, que é o que a gente viu aqui nos três artigos. A gente vê muito essa questão de, no plano acadêmico, se falar uma coisa, mas o que se é falado no plano acadêmico não chega com efetividade no chão da quadra, na escola, na sala de aula do professor. A escola sempre foi palco de disputas e está fortemente vinculada aos aspectos econômicos, como a preparação para o mundo do trabalho. A justiça educacional, conforme defendida por Libânio, aponta para a necessidade de uma escola voltada para a emancipação humana. Nesse embate entre preparar para o mercado ou preparar para a vida, considero a consonância com os autores que a escola justa deve fazer as duas coisas, né? Complementar o currículo formal, a formação cultural e científica, a diversidade sociocultural, a realidade social, cultural e material dos alunos. Então, a gente tem que ter uma escola que prepare para o trabalho, mas que prepare também para as outras coisas, principalmente hoje, de cunho social, né? Desculpa aí, gente, aqui tá difícil. O artigo ainda dialoga com outros estudos realizados no Brasil e principalmente na América Latina, né? Abordando a educação em um sentido mais amplo. No caso da educação física, nosso objeto de reflexão, cabe questionar o que seria educação física justa, né? Entendo que após o movimento renovador de 1980, a área avançou significativamente ao propor práticas que contemplassem diferentes culturas, ultrapassando o enfoque do limite chamado Quarteto Fantástico. Hoje, houve, desde então, uma gradativa diminuição do esporte de rendimento nas escolas e uma valorização da inclusão efetiva de todos os estudantes, com rejeição à segregação. Ainda há muito a ser percorrido em relação às questões de gênero, raça, mídia esportiva e outros aspectos derivados de uma perspectiva crítica. Dessa forma, acredito que a educação física encontra-se em um processo de consolidação como componente fundamental dessa escola gigante, que busca construir uma sociedade mais justa e uma educação verdadeira e emancipadora. Assim como a escola em seu conjunto, a educação física tem um caminho longo a percorrer para trilhar essa ideia de educação física justa, nos conceitos mais atuais aí de englobar todo mundo nesse conceito mais crítico, né? Libânio e Silva, nesse ponto aqui, eles questionam se a educação à diversidade deve ser tratada como finalidade central da educação ou se deve ser articulada às funções clássicas da escola. Eu creio que a resposta esteja na justa medida. Não para um lado nem para o outro, mas buscar sempre o equilíbrio. Eu creio que os aspectos socioculturais, eles têm que ser levados em consideração, sim, principalmente no país igual o nosso, que é marcado por flagrantes de desrespeitos à igualdade no campo educacional. Nós vamos lembrar que até pouco tempo atrás, grande parte da população brasileira sequer tinha direito à educação. Vamos embora lembrar dos quase 400 anos de período escravocrata que a gente viveu aqui, onde era impedido o negro de ter acesso a uma educação formal. Quando ele volta para esse mercado de trabalho, que educação ele espera? Nós tínhamos uma distinção entre educação de elite e educação da classe trabalhadora. O pobre recebia e recebe ainda hoje uma educação muito aquém daquela que é oferecida à elite. E nós naturalizamos esse contexto, e eu acho que essa discussão ela se mostra muito mais importante quando a gente pensa na educação física, porque a educação física ela tende ao que? A homogeneizar, né? A gente tem infelizmente, a gente tem essa característica, enquanto profissional, de selecionar os mais aptos e excluir pessoas que já são excluídas historicamente da sociedade. A educação física ela faz esse reforço. São os mais aptos que ganham a atenção durante as aulas. Então, eu penso que a gente, enquanto professor, a gente deve voltar um pouco à nossa prática, lembrando que essa pedagogia histórico-sociocrítica, ela vem nos levar que a gente tem que pensar na valorização das experiências de vida dos estudantes, das diferenças dos estudantes que nós temos ainda na escola pública. A escola pública não é a única, são várias pessoas, são várias realidades que a gente tem que lidar com isso. E quando a gente volta na educação física, a gente tem que lembrar que essa educação física hoje não pode ser mais essa educação física tecnicista, mas sim voltada ao respeito à diversidade e às diversas formas de aprendizagem, de necessidades que os alunos têm, devendo ser uma educação física, antes de tudo, intencional e ética, voltada a
equilibrar o que a sociedade desequilibrou. Bom, então a gente conclui a nossa reunião do trabalho e agradecemos a atenção de vocês. Obrigado. Pausou aí, João? Cara, vocês querem que eu grave minha parte aqui de novo, velho? O trem caiu aqui, não sei como é que ficou.